Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos conversar sobre as nações como elementos importantíssimos na interpretação da profecia. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para estudar a Bíblia com você. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença e por amar a Palavra de Deus. Você sabe, o programa Lições da Bíblia é feito na parceria com colegas que vêm aqui compartilhar conosco insights preciosos que Deus nos dá por meio da sua Palavra, estudando com a influência do Espírito Santo. Então, eu vou apresentar para vocês esses amigos que estão conosco ao longo dessa temporada. Aqui à minha esquerda, o pastor Werley Gomide. Seja bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado. Muito bom. Aqui à nossa direita, o pastor Gabriel Galvani. Bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. E aqui à nossa frente, o pastor Márcio Nastrini. Bem-vindo, Nastrini. Obrigado. É sempre um prazer poder ajudar Prazer os nosso. Programas aqui da TV Novo Tempo e também aos amigos que estão nos ouvindo, né? Prazer nosso ter você, Nastrini. Pastor Werley, ora para a gente, por favor, para começarmos o programa. Pois não, oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que incontavelmente o Senhor derrama sobre nós a cada dia. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de discutirmos aqui assuntos importantes para a interpretação bíblica do livro profético de Daniel e também de Apocalipse. Dá-nos a sabedoria, a guia do Teu Espírito para este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Ao longo dessa temporada, nós estamos estudando os símbolos, as imagens, as alusões, que são as citações de trechos do Antigo Testamento e de outras partes da Bíblia que aparecem nas profecias. Pastor Werley, um elemento fundamental em toda a profecia bíblica é a presença das nações como entidades, instituições, governos, domínios que estão exercendo alguma função, em geral, de opressão contra o povo de Deus, né? Dá o seu panorama introdutório nesse tema que é tão importante para entendermos a profecia. Ok. Em primeiro lugar, nós começaríamos com Daniel 7,14, que diz que o domínio de Deus é eterno. Okay? Os homens cumprem o seu papel porque eles são agentes livres. E na maioria das vezes, esses agentes livres, eles vão contra o plano de Deus em relação à sua autoridade e também ao papel do seu povo, da sua igreja, não é, dos salvos em Cristo. Mas a despeito disso, a profecia bíblica aponta que Deus tem o controle da história. Muito embora nós não consigamos entender completamente essa dinâmica, porque Deus, tendo o controle da história, Ele ao mesmo tempo deixa pessoas decidirem por si mesmas. Não é uma forma de Deus, por exemplo, dominar e dizer só o que eu determino é o que irá acontecer. O cumprimento final da profecia depende da ação de Deus na história. Mas os agentes, eles trabalham, não é de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, nós vemos a apostasia da igreja cristã, certo? Isso dependeu de agentes humanos, não era vontade de Deus. Mas a despeito dessa problemática, Deus vai guiando a história. Os governos humanos, a palavra de Deus diz que Deus estabelece e retira governos, mas ao mesmo tempo é uma ação da vontade humana, porque nós entendemos que o ser humano também escolhe governos que Deus não quer, no caso de Israel. Nós queremos um rei, Deus insistiu com eles, tentando mostrar que não seria positivo, o que aconteceria para eles até em detrimento das finanças, etc. Mas no final eles disseram, nós queremos. Deus disse, ok, ele falou para Samuel, diga para eles que hoje eles terão um rei deles, mas eles estarão pecando contra Deus. Deus abandonou seu povo? Não. Na história de Israel, a gente vê os governos terrestres dos reis, mesmo pertencendo ao povo de Deus, se apostatando, levando o povo à idolatria. Mas Deus estava guiando, trazendo seu povo de volta. O mesmo cenário é visto em relação
a história do povo de Deus e a história das nações. Governos humanos que tentam tomar a preponderância, a liderança da forma que eles querem, mas Deus vai trabalhando com o seu poder, com a sua igreja, com os seus anjos, com o Espírito Santo, para poder, cumprir da forma que ele espera para o benefício de seu povo. O capítulo 7 de Daniel, Nastrini, apresenta uma sucessão de reinos simbolizados por animais terríveis, amalgamados ali, que oprimem o povo de Israel. No capítulo 7 de Daniel, nós temos Babilônia, depois nós temos a coalizão da Média e da Pérsia, depois nós temos a Grécia, depois nós temos Roma, né? Nós temos um chifre pequeno que representa o poder romano medieval, que oprimiu o povo de Deus, numa sequência imperial de nações, né? De poderes que dominam, mas sobretudo para exercer opressão contra o povo de Deus. Depois desse último símbolo animalesco, um chifre pequeno, que surge na cabeça de um animal terrível e espantoso, se sucede uma cena judicial. Né? O juízo de Deus se estabelece no céu com tronos que são colocados, e o desfecho disso daí é o que o pastor Wesley mencionou, que o reino do mundo foi tomado por Cristo, no contexto do juízo investigativo. E depois o verso 17 do capítulo, o verso 27 do capítulo 7 de Daniel, diz que o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, veja bem, o desfecho do capítulo 7 de Daniel é uma retomada do governo para a humanidade. Esta retomada, ela faz sentido com a perda do domínio que o ser humano perdeu no Éden, quando entregou os domínios do planeta Terra nas mãos de Satanás, que outorgou a autoridade para os seus agentes, representado por essas nações imperialistas que oprimiram o povo de Deus ao longo da história, né? Então, é muito bom saber que nós, de fato, estamos num mundo em que os homens pensam que dominam, mas que esse domínio já foi tirado, porque Cristo venceu na cruz e no contexto do seu juízo no santuário celestial, ele retoma esse domínio e oferece para os santos do Altíssimo. Sim. Agora, seria bom a gente fazer uma retrospectiva no sentido de como tudo isso começa. Ok. Isso começa no sentido de nações, porque o tema dessa semana, as nações opressoras ao povo de Deus e inimigas de Deus ao longo dos séculos. Isso começa lá com a Torre de Babel, que em Gênesis 10 é chamado o capítulo Tabela das Nações, né? Onde tudo começa. E ali havia um bisneto de Noé, chamado Nimrod. E Nimrod, ele era tanto caçador quanto era construtor de cidades. E como já havia acontecido o dilúvio, né? Estamos falando de um bisneto de Noé, ele então motivou as pessoas para construir uma torre muito alta. E é interessante o nome dessa torre, Bab-El, né? El vem uma contração de Elohim, que é Deus, e Bab é porta. Então quer dizer a porta de Deus. O que eles queriam com essa torre? Eles queriam chegar até Deus, que seria a porta, né, de Deus. Chegar até Deus para usurpar o lugar de Deus. A mesma afronta de Lúcifer, lá no céu, se propaga agora para Babel. E ele não construiu só Babel, ele construiu também Nínive, que foi capital da Assíria. Ele construiu várias outras cidades, Zereque e outras cidades mais. Mas aqui ele coloca um ponto que vocês dois haviam comentado, de estabelecer algo que seria contra o governo de Deus. E isso daí, como ela colocou, passou depois aos outros governos. Mas começa lá em Babel. Babel se torna primeiro ali a edificação da torre e um vilarejo. Depois uma cidade. Depois uma cidade-estado. Depois se torna um país, onde foi a primeira dinastia babilônica. Quando vem lá com Daniel,
é o Império Neobabilônico. É neobabilônico, que começa com Nabopolassar. Mas ali você teve antes Assurbanipal e outros que foram do primeiro Império Babilônico. E saiu da onde? Do vilarejo da Torre de Babel, quando Deus espalhou o povo, ficou ainda o restante ali. E ali eles estabeleceram um governo para chegar à porta do céu, à porta de Deus e usurpar o lugar. Se vier outro dilúvio, nós vamos chegar até o céu com essa torre e nós vamos ser governantes em lugar de Deus. Então aqui as alusões proféticas, principalmente essa questão das cidades e das nações que se opõem a Deus, faz parte do grande conflito para usurpar o lugar de Deus. Muito significativo que esse Nimrod seja descrito como um poderoso caçador. O caçador é um predador, é um matador de animais. E os patriarcas são descritos como pastores de ovelhas, cuidadores de animais. Então, essa representação mostra que há um antagonismo muito forte. Enquanto uns cuidam dos animais, outros são predadores de animais. Outra coisa que é muito importante em relação a Nimrod, como você disse, ele é, além de ser um predador, caçador, ele é um construtor de cidades, aglutinador de povos. Ele é o primeiro rei imperialista que pretende construir cidades para congregar as pessoas, para dominar as pessoas e ocupar o lugar de Deus. E ele faz isso em oposição à ordem divina. A ordem divina, no princípio, Adão foi: crescei e multiplicai e enchei a terra. Deus sempre pretendeu que o homem se espalhasse pela terra. Ele criou a terra para isso. Nimrod, por sua vez, constrói cidades, estado, como você disse, capitais de impérios, para que as pessoas se aglutinassem ali. E para que ele faz isso? Para exercer domínio sobre as pessoas, para extrair dinheiro dessas pessoas com impostos pesados sobre elas e para dominar sobre elas. Para ser um dominador terrestre em lugar de um governo teocrático. Seria o sistema governamental de Deus. E há um outro ponto aí. As duas cidades, tanto Nínive quanto Babilônia, foram acérrimas inimigas de Deus e do seu povo durante séculos. Outro fator interessante é que o fato dele ser um valente diante de Deus, na verdade é até apresentado aqui não como um elogio, mas como um desafio ao governo de Deus, não é? E a gente vê também um contraponto aqui. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles receberam uma orientação divina para se achegarem à porta de entrada do jardim, Excelente. que de acordo com Gênesis era guardado por um anjo com espada flamejante, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida e não se tornassem pecadores perpétuos, né? Então, nesse sentido, eles tinham que vir, e como que eles teriam acesso à entrada de volta no futuro como promessa? Através de um sacrifício. Nimrod já constrói uma cidade onde ele possa encontrar o portão de acesso aos deuses através dos próprios méritos. Né? O interessante, né, nesse episódio da Torre de Babel é que aquilo que nós vivenciaremos nos últimos dias é semelhante àquilo que aconteceu lá no passado. Lá no versículo 6 do capítulo 11, nós lemos o seguinte, 11 de Gênesis, né? E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E o que nós veremos nos últimos dias? Novamente uma união global, com um propósito específico, voltado para uma meta histórica da perspectiva deles, embora equivocada, específica, movendo todo o seu maquinário estatal contra um grupo. Então parece que sempre quando algo parecido ocorre na história, Deus intervém para impedir que a onda de mal avance. E tem um outro fator também interessante em relação à construção de cidades ou cidades-estados, que a cidade também tem um propósito prático, que é o quê? Facilitar a vida das pessoas, melhorar. Uma aldeia dispersa, pessoas isoladas não conseguem ter qualidade de vida, proteção. E as cidades, então, são uma medida de melhorar a vida humana nessa terra. E é interessante quando nós vemos os pensadores, vários deles construíram, elaboraram, pensaram, escreveram sobre utopias políticas. E o curioso é que nenhuma delas funcionou na prática. Até mesmo Platão, quando escreveu no livro A República,
ele estava consciente de que aqueles princípios eles não conseguiriam ser aplicados na prática, porque eles se chocavam contra as rochas da realidade. Seres humanos egoístas, seres humanos que praticam todos os tipos de males. Então nós percebemos que podemos tentar humanamente resolver os principais problemas, talvez amenizar um aspecto ou outro, mas como já foi mencionado em um outro momento, a solução para a nossa condição ela não está em nossas mãos. O que Nimrod representa aqui é uma tentativa de contrafazer o projeto de Deus. Sim. Veja que os patriarcas, eles são descritos como pastores de ovelhas, já mencionei isso, e isso está associado com uma característica central deles, eles são peregrinos. Peregrinos por quê? Eles entendem que a terra em que eles estão não lhes pertence, não é o seu lugar. Eles estão caminhando para uma cidade que Deus é o arquiteto. O que Nimrod faz? Inaugura um modo de vida. Na verdade, não é Nimrod o inaugurado disso, é Caim. O primeiro construtor de cidades é Caim, que constrói um território no qual ele se fixa. E é curioso que Caim ele é apresentado como um agricultor. E a atividade agrícola, embora ela não tenha nada de pecaminosa, por favor, não entenda isso, mas ela permite que o indivíduo se fixe em uma terra, né? Exatamente, para cultivar a terra ali. Enquanto que Abel e os demais patriarcas subsequentes são pastores de ovelha, atividade que permite o deslocamento e a peregrinação. E é por isso que eles são descritos como habitantes de tendas, diferentemente daqueles que se fixam em cidade e constroem casas ali de alvenaria. Nimrod vai ser o apogeu disso, o ponto máximo disso na Idade Antiga, porque ele vai construir uma grande cidade, uma grande torre para aglomerar as pessoas ali, exatamente para dizer, a terra é o nosso lugar, nós não queremos o projeto de Deus, nós não queremos ir para a cidade que Deus é arquiteto, nós não confiamos no projeto de Deus, enquanto os patriarcas continuam olhando para o alto, para o autor e consumador da fé e caminhando em direção a esse projeto, por isso são peregrinos. Isso tem uma aplicação muito forte em relação à nossa vida. Nós não somos daqui, nós somos de lá, de cima, e estamos caminhando para lá. Quando nós nos fixamos aqui, quando nós descremos do projeto de Deus aqui, nós nos aliamos aos descendentes da serpente, que acreditam que não existe esperança, não existe além, que só existe o aqui e agora. Isso é trágico. Isso é mundanismo, né? Isso é mundanismo, na essência da palavra. Isso é mundanismo. Um mundanismo na essência da palavra. A questão aqui era realmente usurpar o sistema governamental de Deus, que é o único correto, né? Nenhum sistema dá certo. Você tem o socialismo, presidencialismo, né? Parlamentarismo, democracia, mas hoje está tudo um caos. Eles se degladiam entre eles para ver qual é o melhor sistema, mas todos eles são... A natureza pecaminosa não permite o ser humano né? fazer então, essa questão de usurpar o governo de Deus levou a essa questão, como você colocou, as nações que seguiram tudo isso, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, etc., etc., ascensão e queda dos poderes, enquanto o governo de Deus vai ser o eterno. Nós aguardamos esse reino que se estabelecerá em breve, né? Confiamos nessa promessa, acreditamos nela e vivemos com base nela. Vamos fazer um rápido intervalo, continua com a gente, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Eu tenho uma dica do coração para você. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos uma escola bíblica que escreve materiais para abençoar a sua vida e para ajudar você a conhecer mais a Deus. E um lançamento especial da Escola Bíblica da Novo Tempo nessa temporada é a revista Esperança, edição Céu ou Inferno, que eu tive a alegria de escrever para apresentar aqui de maneira simplificada o plano da salvação. Nessa revista, por exemplo, você vai encontrar temas como: existe predestinação? Você já se perguntou isso? Deus determinou quem vai se salvar e quem vai se perder, independentemente das escolhas das pessoas? A Bíblia tem um ensinamento muito claro a respeito desse assunto. É bom você conhecer isso porque existem interpretações diferentes em relação a esse tema e são diferentes as denominações em relação a esse assunto.
E é bom você saber o que a Bíblia diz sobre esse tema. Quer ver mais? As boas ações me levam para o céu? Eu preciso praticar boas coisas para ser salvo? Se não, significa que eu não preciso praticar nada? Eu não preciso obedecer a Deus? Qual é o papel da obediência? Qual é o papel das obras? Qual é o papel da fé nesse processo? Existe alguma conexão entre a fé e as obras? Tem pessoas que ensinam que é só ter fé, outras que vão dizer, não, você tem que obedecer. Será que existe um meio termo em relação a isso? Essa revista vai ajudar você a entender esse ponto. Entrar no céu, como é que faz para entrar lá? É de graça? Jesus já pagou esse preço? As coisas parecem mais simples e claras, mas existem implicações que nós precisamos compreender. E essa revista vai entrar em todos esses pormenores e vai ajudar você a entender o caminho que leva para Deus, para não haver condenação final, para não estarmos nas mãos do inimigo de Deus que quer nos enganar desde o princípio. Pastor Vinícius, eu preciso dessa revista agora, como é que eu faço para ter? Muito fácil. É só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na tela. Faz o seguinte, pega o seu celular agora e printa assim essa tela para você não perder a oportunidade de ter esse número para você poder mandar essa mensagem. Por quê? Porque a gente quer mandar essa revista para você e lembre-se, não tem custo nenhum. Por que não tem custo? Porque os Anjos da Esperança já financiaram esse projeto para abençoar a sua vida e a sua família. Então, manda a mensagem agora para a gente poder enviar sem custo nenhum essa revista para você. Bom, vamos continuar conversando sobre as nações e o papel delas nas profecias. Nastrina, a gente estava falando no bloco anterior como Nimrod fundou entre tantas cidades a cidade de Babel, a Torre de Babel, que é o protótipo da cidade de Babilônia, apresentado na Bíblia como uma cidade inimiga de Deus, representação do local, da sede do mal, né? Em toda a história bíblica, a Babilônia vai desempenhar esse papel importante. E ele aglomerou povos ali. Mas ocorreu o que a gente sabe que ocorreu na Torre de Babel. Deus confundiu as línguas das nações, né? Impediu que aquele projeto fosse até o final, e o projeto divino aconteceu a despeito da rebelião humana. Enquanto Nimrod queria aglomerar os povos, Deus espalhou as pessoas dali. E entre as pessoas que foi espalhada havia um homem muito importante. O homem era Abraão, né? Ele vivia em meio a um povo ímpio, mas ele era justo, temente a Deus e sempre procurava fazer o bem. Vivia em Ur dos Caldeus. E Mesopotâmia é algo interessante, porque meso quer dizer entre, potames é rios. Então a terra da Mesopotâmia, entre rios, era entre o rio Tigre e Eufrates, que seria hoje mais ou menos a região ali do Iraque, capital Bagdá, né? E ele vivia ali mais ou menos ao sul daquilo que era Ur dos Caldeus, hoje é chamada Mossul, a antiga Babilônia. E então Deus tinha um plano, né? Por que surge Abraão? Porque ele queria restabelecer uma nação segundo os seus propósitos. Todas as outras nações, cidades, estados e países que estavam se formando eram inimigas e pagãs. E Deus chama um homem, esse que mais me admira, chama uma pessoa para dela constituir uma nação. Ele sai da tua parentela, você é justo e fiel, e de ti farei uma grande nação, para que o mundo conheça o que é realmente temer a Deus e ter o governo de Deus aqui na terra, enquanto as outras, todas eram, não é, contrariamente ao governo de Deus e inimigas do povo de Deus. E há um ponto aqui, o que fez com que se distribuíssem aqueles que estavam na Torre de Babel foi a linguagem. Deus confundiu a linguagem. Ele falou sobre protologia, que é o início de tudo. Ali havia uma protolinguagem até aquele momento. Nós não sabemos mais ou menos, sabemos pela escrita, que antes era cuneiforme, depois hieróglifos, depois veio a cursiva, etc. Mas até ali havia uma protolinguagem. E então, quando Deus confunde as línguas, os idiomas, eles se dispersam, né?
E o curioso aqui é que Abraão, ele era descendente de Noé por parte do seu filho Sem, que foram os semitas, que depois se tornariam a Canaã terrestre, né? E eles precisavam lutar contra Canaã, que era o amaldiçoado, que era da parte de Cã, né? Por isso que vem a história, depois que eles tinham que expulsar essas pessoas eram da parentela, tiveram que expulsar para possuir e formar aquela nação, depois de muitos anos, né? Depois lá do Egito e da escravidão do Egito. Antes de Abraão ir para lá, os cananitas tinham ido e dominado a terra prometida a Abraão e seus descendentes. Que Deus queria fazer dele essa nação. E geograficamente, outro ponto muito importante aqui, Deus colocou Israel no centro do mundo e da rota do mundo daquela época. Hoje o Médio Oriente não é tanto assim. Mas naquela época, quem vinha da Índia para o Egito, quem ia do Egito, né, com especiarias para outro lugar, etc., tinha que passar em Israel. E ali estariam anunciando o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então é como se diz no inglês, Deus colocou o povo na crossroad do mundo, né? Colocou ali na encruzilhada das rotas da época. E fazendo de Abraão, então, uma grande nação. Excelente. Vamos com quem? Essa nação ela foi criada com um propósito bastante bem definido, claro. Eu gosto de ler esse texto de Deuteronômio no capítulo 4, dos versículos 5 a 9, porque ele tem um significado muito profundo que diz respeito não só ao povo de Israel, mas assim a nós hoje em relação também ao nosso testemunho. Porque Deus, quando estabeleceu Israel nessa encruzilhada do mundo, ele intencionou colocar ali um farol que brilhasse para todos os povos. Só que o que é curioso, Deus ele sabe como funciona a mente humana. Ele sabe como nós somos pragmáticos. E nós geralmente nos sentimos atraídos por aquilo que é benéfico, interessante, nos tem algo a adicionar. E ali em Deuteronômio 4, vamos ler a partir do versículo 5, mais ou menos até o versículo 8, nós temos exatamente aquilo que Deus intencionou que servisse, de certa forma, de chamariz para outras nações. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5, lemos o seguinte: eis que vos tenho, no caso Moisés, né, se referindo ao povo, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais onde? No meio da terra, ali, onde vocês vão morar, que passais a possuir. Guardai-os, ou seja, é para obedecer. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será o quê? A vossa sabedoria, o vosso entendimento perante o quê? Perante os olhos de todos os povos. Que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este povo é gente sábia e inteligente. Ou seja, nós temos algo a aprender com eles. Por que tanto sucesso? Por que são tão fortes, tão saudáveis, tão organizados, tão prósperos? Isso os atrairia. Isso é temos algo eles a aprender. Conheceriam o Deus verdadeiro. Em versículo 7 nós prosseguimos. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Então Deus estava com um projeto maravilhoso. Os planos de Deus para Israel eram elevadíssimos. E talvez o único momento em que isso funcionou de forma eficaz tenha sido, como nós já vimos, a história de Salomão. O reino era próspero, tanto que a rainha de Sabá, quando chegou, viu tudo o que estava acontecendo ali, a organização, a prosperidade, a sabedoria do rei, olhou principalmente para o culto. Qual foi a reação dela? Salomão, você é demais. Você conseguiu fazer um grande projeto de nação. Não. Louvado seja o nome do Senhor que te colocou aí, Salomão. Percebe o efeito? E na nossa vida? Nós temos princípios que devem reger a nossa família, o modo como nós nos portamos, o modo como nós nos vestimos, nos alimentamos. Será que Deus deu esses princípios de forma aleatória? Ou Ele tinha algo em vista? Eu acredito que Deus tem o mesmo propósito
que teve para uma nação inteira no passado, agora para cada um de nós e de forma coletiva para a igreja nesses últimos dias. As pessoas que não conhecem a Deus plenamente têm que olhar para nós o quê? Esse povo é diferente. Temos algo a aprender com eles. Mas só que tem o oposto. Se nós não seguirmos esse princípio, nós estaremos diluídos em meio à massa, em nada distintos. É trágico, porém, Gabriel, muito boa a sua argumentação, acho pleno, mas é trágico, concordo plenamente, mas é trágico pensar que o movimento contrário acontece. Ao invés de nós expormos o projeto de Deus e atrairmos as pessoas a esse projeto, muitas vezes nós estamos interessados em imitar o jeito mundano de fazer as coisas. Não é? Nós queremos ser como os de fora. Isso não é novo, Werley. Nós vimos aqui na história que está em 1 Samuel capítulo 8, 14 a 18, aí bem na lição de terça-feira, que o povo de Israel pediu um rei, como as outras nações tinham. Né? E com isso o povo rejeitou o projeto de governo que Deus havia estabelecido para a sua nação. Né? Muito embora a nação experimente aí, né, um período de prosperidade em Salomão, enquanto Salomão se manteve fiel, porque depois também ele se apostatou aquilo que Deus previu que os reis fariam, não é? Nós entendemos claramente pelas Escrituras que um rei humano nunca foi parte do plano divino. Deus queria que a nação continuasse como uma nação teocrática. Deus seria o rei, Deus seria o governo, não é? Mas eles pediram um rei humano. A gente vê aqui no capítulo 8, né, de 1 Samuel, ele chega e fala: Samuel, olha, nós queremos ser iguais às nações, não é? Queremos um rei humano, queremos um líder, e Deus então insiste com eles. E ali no verso 7, não é, como você mencionou, Vinícius, dos versos 4 a 18, abarca aí essa história, não é? No versículo 7, de 1 Samuel, capítulo 8, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Veja, não era da vontade de Deus que eles tivessem um rei. E Deus sabia o porquê. Eles estavam, primeiro, tentando imitar as nações. Como eram as nações? Eles honravam o rei. O rei, na maioria das vezes, eles também faziam um papel de sacerdócio nas nações pagãs. Deus separou isso, muito embora permitindo um rei. Sacerdote era uma coisa, reinado era outra. O rei não tinha autoridade para entrar no santuário ou para agir como um sacerdote. As nações pagãs, eles mesclavam o Estado com a religião. O pontífice, né? O pontífice Maximus, né? Ele mesclava a religião com o Estado, com o poderio. Então eles disseram: nós queremos ser iguais. O povo de Deus não deve ser igual ao mundo. O povo de Deus deve ser igual ao quê? A orientação divina que Deus dá em sua palavra. É isso que nós devemos cobiçar, se podemos usar essa palavra, né? Segundo, o segundo aspecto não é porque eles em si queriam ser iguais. O que Deus diz aqui é que eles rejeitaram a Deus para não reinar sobre eles. E por isso eles queriam um rei, porque eles haviam rejeitado o rei original. Então eles chegam para Samuel e dizem assim: olha, você já está velho, teus filhos não andam nos teus caminhos, e nós queremos ser iguais às outras nações. E Deus fala: não vai dar certo. Ele começa a enumerar uma série de fatores para tentar apelar o coração do povo, e no final eles ainda viram para Samuel e falam: mas é o que nós queremos. E Deus fala: ok, dá a eles o que eles querem, dá tudo o que eles querem. Mas eles estão pecando porque eles estão me rejeitando. Então, aquilo era uma aliança com o erro, que não daria certo. E não deu certo. Houve um período de prosperidade ali em Salomão. O restante que a gente vê na história de Israel enquanto teve rei foi o quê? Miséria, apostasia, dinheiro centralizado, porque o rei ele exigia a lavoura, ele exigia o gado, ele exigia as donzelas para trabalhar no palácio, ele exigia os jovens para trabalhar como, não era mão de obra escrava, mas era quase uma escravatura. E não dava certo. Esse era um dos fatores que Deus não queria. Deus queria o quê? Que eles tivessem um rei poderoso. Quando eles fossem à guerra, por exemplo, as glórias não iriam para o rei.
iria para o Deus do universo. Mas as coisas foram mudando, e nós vemos que é só a história de miséria, com poucos momentos pontuais de glória, como na época de Salomão. E antevendo esse pedido, lá em Deuteronômio 17, Deus estabeleceu limites, né, para o funcionamento da monarquia. Ainda era possível a monarquia ser eficiente, manter o povo nos caminhos do Senhor e permitir que a nação cumprisse a sua missão. Mas mesmo além do pedido, eles não seguiram também os princípios estabelecidos em Deuteronômio 17. E quando nós vamos lá para o profeta Oséias, agora um profeta que foi enviado ao Reino do Norte, um reino que se perverteu muito rapidamente, o profeta ele pontua algumas vezes ao longo do livro, ou pelo menos diagnostica, faz uma análise retrospectiva dos efeitos da monarquia distante do Senhor. Por exemplo, vou ler rapidamente, lá no capítulo 7, no versículo 7, na segunda metade dele. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Aí nós vamos lá para o capítulo 8, versículo 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Ou seja, reis que não estavam alinhados ao Senhor. E por fim, lá no capítulo 13 do livro do profeta Oséias, no versículo 11, que tem um link direto com o pedido do povo a Samuel, deite um rei na minha ira e tu tirei no meu furor. Tem uma coisa muito significativa, é que Deus pensou a nação de Israel para ser liderada teocraticamente, por ele, através do exercício de lideranças humanas proféticas. Moisés é o líder profeta. Uma liderança carismática, né? Uma liderança cheia do Espírito, isso. Que Deus falaria por meio dele, né? E vocês disseram que foi nos tempos do rei Salomão, e também eu acrescentaria Davi, o ponto mais alto da liderança, mesmo monárquica em Israel, mesmo com reis. Eu diria que talvez eles tenham sido o ponto alto da monarquia porque esses reis eram profetas. Quando os reis eram profetas, todos dois são autores da Bíblia. Então, mesmo o projeto que Deus não pensou, acabou dando um pouquinho mais certo, porque aqueles homens, eles tinham uma conexão direta com Deus. Então, Deus projetou Israel para ser liderada por ele, por meio de homens que cumpriam e expunham a sua palavra. Esse é um modelo de liderança para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja e, por que não, para a sociedade, né? Eu queria só levantar um outro ponto, rapidamente, é que Samuel, ele cumpriu 3 atribuições. Ele foi aquele que passou de vidente para profeta, nós vemos essa transição aí. Ele foi juiz, e ele foi também sacerdote. E o povo não estava contente por causa dos filhos, como foi colocado. E Eli também fez um bom trabalho, Samuel fez um excelente trabalho, ocupando 3 atribuições, 3 funções, mas os filhos, Joel e Abias, não seguiram o caminho. Vamos trazer para nós hoje, olharmos para os nossos líderes eclesiásticos. Somos falhos, temos nossos problemas, nossos defeitos, mas será que às vezes o povo, em geral, olhar para o pastor, uma figura que hoje está sendo tão, maculada e manchada pela sociedade, será que não estão pedindo também um outro rei, nesses que ocupam cargos de liderança eclesiástica? Eu acho que trazendo para nós hoje, fica aqui a reflexão. Muitas vezes nós olhamos para o ungido do Senhor, que como Samuel fez um excelente trabalho, mas não queremos, nós queremos um rei. É muito bom saber que Deus tem um projeto para liderar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e a sociedade. Esse projeto é a palavra de Deus. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, para continuar estudando esse tema tão importante com você. Você sabe que esse tema que estamos estudando aqui vem do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. E você já adquiriu a sua lição? Já fez a sua assinatura?
não perca a oportunidade de ter em sua casa esse material que é a base da nossa conversa aqui. Você vai poder se alimentar diariamente de um tema profundo da Palavra de Deus e poder fazer um curso de teologia, sabia? Se você estudar a lição da Escola Sabatina durante 10 anos, é equivalente a estudar uma faculdade de teologia. Eu sei que você pensa que 10 anos é muito tempo, mas olha, 10 anos passam muito rápido. Se você vai estudando dia a dia, a gente sabe, nunca devemos deixar de estudar a Palavra de Deus. E é a oportunidade de passar por todos os temas da Bíblia, por todos os assuntos da Bíblia, por todos os livros da Bíblia. Então, não perca a chance de estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Como é que você faz para adquirir? Muito fácil, cpb.com.br. Gabriel, vamos continuar conversando aqui. Nós vimos que o povo de Israel pediu um rei. No bloco anterior vimos isso, como foi negativo isso para Israel. Mas essa prática, né, ela continuou na história do povo de Deus, inclusive, lamentavelmente, na própria cristandade, que acabou misturando o governo da igreja, que é um governo carismático, como você disse, espiritual, com lideranças políticas. Né? Isso é muito ruim. E a igreja cometeu um erro semelhante, em circunstâncias diferentes, né? Ao de Israel. Por quê? Nós vemos na comunidade apostólica inicial Deus suscitando pessoas, batizando-os com o Espírito Santo e levantando líderes pelo poder do Espírito Santo para conduzir a igreja. Só que na virada do primeiro para o segundo século, alguns fenômenos começaram a acontecer. Conforme o cristianismo ele se expandia, avançava para o mundo gentílico, automaticamente, às vezes de maneira intencional e outras de forma natural e descuidada, eles começaram a absorver padrões, inclusive padrões de liderança. E esses padrões foram pouco a pouco inseridos no contexto eclesiástico. Quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 20, versículos 25 a 28, nós vemos uma advertência de Cristo em relação a isso, a como deveria acontecer o processo de liderança no contexto da igreja. E lá nós vemos o seguinte, capítulo 20 de Mateus, versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante que ali, por volta do ano 107, Inácio de Antioquia, que é um autor cristão chamado de pai apostólico, porque estava muito próximo ali do período apostólico, ele já começa a introduzir algumas ideias relacionadas à administração da igreja. Agora, não mais centrada nos dons do Espírito de pessoas levantadas para esse fim, mas sim agora centrada na figura do bispo. E lá eu trouxe uma citação pequena aqui, na epístola que ele escreveu para os cristãos da Trália, na Ásia Menor, ele disse o seguinte: é necessário, portanto, como já o fazeis, nada realizar sem o bispo, mas também submeter-vos ao presbitério como aos apóstolos de Jesus Cristo. Tem outra citação que ele diz: por isso vos peço que estejais dispostos a fazer todas as coisas na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros, que representam o colégio dos apóstolos, e dos diáconos, que são muito caros a mim, aos quais foi confiado o serviço de Jesus Cristo. Então nós já vemos aí um germe, uma raiz que lá na frente depois desembocaria no monoepiscopado, no episcopado monárquico, que ganhou um impulso maior a partir do momento em que a igreja fez o quê? Deu as mãos ao Estado. Entrou em uma aliança com Constantino. Essa aliança, a princípio, ela foi interessante, claro. A igreja havia passado por uma década de perseguição. Os cristãos dizem que no primeiro concílio da igreja, em 325, Niceia, não havia um componente que não tinha uma cicatriz, uma mutilação, mas só que a partir desse momento, então, o que aconteceu? A igreja delegou determinados aspectos de sua jurisdição ao imperador, tanto que nesse concílio específico de Niceia, o imperador, foi ele quem convocou. Para quê? Para resolver um problema teológico. Nós temos agora a política ditando
questões teologia. O meio eclesiástico. Então essa é uma perversão. Agora deixa de depender do Espírito Santo para agora depender de governantes humanos. Então isso nós sabemos que agora está de certa forma amainado, mas esse é um movimento que novamente será despertado nos últimos dias. É curioso porque esse modelo aí que mistura religião e Estado propõe uma nova Babilônia, né? Uma nova Babilônia. Uma cidade de Deus fake, né? O reino de Deus na terra, que propõe um projeto de adoração e liturgia que simula falsamente o projeto divino. Nós sabemos pelas Escrituras que a cidade de Deus está no céu, onde há o santuário de Deus, para onde a nossa fé deve ser canalizada. Mas essa estrutura religiosa que você acabou de descrever, que surgiu a partir dessa coalizão entre o Estado e a religião cristã, promoveu uma adulteração do projeto divino. Sim. As pessoas foram levadas a templos religiosos que simulavam atividade sacerdotal. As basílicas, que eram prédios do governo, né? Para ali confessar seus pecados para homens, ao invés de confessarem para Deus. Ritos estranhos ao cristianismo foram introduzidos, adoração de imagens e outra série de coisas contrárias à palavra de Deus foram sendo acrescentados. O dia de guarda, nesse contexto, foi trocado, né, entre o sábado do sétimo dia, foi substituído pelo primeiro dia da semana. Então, houve uma mistura da verdade com o erro e, como diz a profecia de Daniel, o exército do céu foi atingido, né, por esse chifre pequeno que se ergueu contra Deus. Não é? Então, foi uma grande tragédia que se inaugurou aí. E se me permite só duas curiosidades, Inácio de Antioquia é o primeiro autor cristão a mencionar a guarda do domingo. E além disso, ele também é o primeiro autor cristão a usar a expressão igreja católica. Isso no ano 107, mais ou menos. Então nós temos aí, é claro que não podemos colocar todos os desdobramentos posteriores nas costas dele, mas podemos dizer que por conta da antiguidade dele, ele foi tido com certa autoridade. E os autores cristãos, a igreja posteriormente, deu vazão ou desdobramento àquele pensamento que estava contido ali e levou a extremos que nós já conhecemos. Né? É muito significativo esse ponto, lembrando que o Gabriel é um estudioso desse período chamado da patrística, né? Que é a história eclesiástica depois do período dos apóstolos, que vai avançar depois para a Idade Média também. Né? Bom, vamos aqui na lição de quinta-feira, luz para os gentios. Dá o seu panorama em relação a esse ponto. Algumas pessoas, por conta de guerras, e conflitos que o povo de Deus enfrentou com os cananitas, pensam que Deus estabeleceu o seu povo ali para condenar as nações. Mas esse não era o propósito. Claro que houveram conflitos daqueles que rejeitaram por completo a Deus e não queriam abandonar o paganismo, inclusive que envolvia sacrifício de crianças. Então teve uma certa medida que se encheu. Mas o propósito principal de Deus estabelecer seu povo nesse crossroad era justamente para que eles fossem luz para os gentios. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio, que todos cheguem ao arrependimento. Não todos chegarão ao arrependimento, nós entendemos pela palavra de Deus, mas o propósito maior é que eles fossem luz ao redor, luz para os gentios. Claro que eles se desviaram de certa forma, Deus nunca abandonou a despeito disso, até o fato deles pedirem um rei, né? Como já mencionamos, foi um desvio do plano original, mas mesmo assim Deus permaneceu com eles e enquanto eles eram fiéis, eles realmente eram luz. O caso da rainha de Sabá, por exemplo, ela viu toda a glória quando veio Salomão, foi mostrar a glória de Deus e não a glória, não é de seu reino terrestre. O mesmo propósito é estabelecido por Deus para a sua igreja. Quando nós, como igreja ou como indivíduos, somos fiéis a Deus, nós nos tornamos luz por onde passamos. Vocês podem ter tido alguma experiência assim, não é? Da pessoa perguntar, você é cristão? Você tem assim uma atmosfera diferente? E a gente tem a oportunidade de quê?
de falar da palavra de Deus, falar o que Deus tem feito na nossa vida, né? E onde nós formos, nós podemos usar isso. Por exemplo, você vai voar, antes de pegar um voo, você pode pedir a Deus para te fazer uma luz ali para a pessoa ao lado, que está ao seu lado. Minha esposa estava indo a semana passada para a Europa para ver nosso filho que está lá, e ela estava lendo o livro Patriarcas e Profetas. Olha que interessante. Ao lado, um rapaz, assim, que aparentemente não tinha nada a ver com religião, e ele começou a conversar e ela começou a dividir algumas coisas, testemunhando para ele e tal. Ele contou que ele estava indo para o Oriente Médio para ver a namorada, que era islâmica, que os pais não aceitavam muito, e a minha esposa começou a dizer para ele, olha, existem algumas dicas que você pode seguir, e ela começou a falar da Bíblia para ele, das dicas. Tudo bem. Ela testemunhou, passou um pouco. Quando ela terminou, a pessoa de trás esticou a mão, bateu no ombro dela e falou assim, parabéns pelo seu testemunho. Eu sou um pastor adventista. Olha. E ele estava fazendo o mesmo com o sujeito do lado, orientando. Ele falou, fiquei impressionado com o seu testemunho. Então, assim como Israel era luz para os gentios, nós continuamos como igreja, como cristãos pessoais, sendo luz para os gentios. Caso contrário, se não formos luz, somos o quê? Trevas. Deus ama as nações. O caso do profeta Jonas é um exemplo típico disso. Deus tinha povo em Nínive, queria salvar aquelas pessoas e enviou seu profeta para lá. Deus está empenhado em salvar as pessoas e nos chama para ser luz para todos. Aceitemos esse chamado divino para salvar as nações, porque Deus ama todas as pessoas. Esse chamado está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.